Olá e boas-vindas a mais um mergulho profundo em nossa investigação de hoje. O tema que vamos explorar toca em algo extremamente delicado e presente na vida de praticamente todo mundo: Com certeza. o ambiente de trabalho. E, mais especificamente, o que acontece quando as coisas dão muito errado nesse ambiente. É aí que a legislação precisa entrar em cena, né? Exatamente. Vamos falar sobre as regras para os chamados danos extrapatrimoniais, que muitas pessoas conhecem popularmente como danos morais ou existenciais, dentro das relações de trabalho no Brasil. Isso. E o desafio do direito sempre foi justamente esse. Como calcular isso, né? Como colocar um número, uma métrica rígida, no sofrimento invisível de alguém. Pois é. E a nossa missão para o nosso público hoje é desmistificar o título 2A da Consolidação das Leis do Trabalho, a famosa CLT. Aquele que foi incluído pela reforma trabalhista. Sim, pela lei número 13.467, lá no ano de 2017. Nós vamos tentar entender como a legislação tenta quantificar algo que, à primeira vista, parece totalmente inquantificável: o dano à moral, à honra e à dignidade humana. Para nossa análise de hoje, acho fundamental pontuar que as nossas fontes são estritamente os textos legais dessa reforma de 2017. Apenas a letra da lei. Exatamente. O foco será mergulhar nos artigos 223A até o 223G da CLT. Nenhuma opinião externa, nenhuma jurisprudência paralela. Certo, vamos desvendar isso. O objetivo é olhar cruamente para o que a lei diz, como ela diz e o sistema que ela desenhou para avaliar o comportamento humano nas relações de trabalho. Para quem está acompanhando a nossa análise, a primeira coisa que precisamos ter em mente é que essa lei não apenas protege a saúde mental e a honra de forma genérica. Ela criou uma verdadeira matemática da dor no ambiente de trabalho. Uma definição bem precisa. É uma tentativa muito sistemática de organizar o sofrimento e a reparação em caixinhas. Mas, antes de chegarmos aos números, precisamos entender a base. O que exatamente essa lei considera como um dano e o que ela está tentando proteger. Bom, a fundação desse sistema está no artigo 223b. O texto define que o dano de natureza extrapatrimonial acontece quando há uma ação ou mesmo uma omissão que ofenda a esfera moral ou existencial de uma pessoa. Uma ação ou omissão. Isso. E o detalhe crucial ali é a definição de quem pode ser vítima. A lei especifica que as pessoas físicas ou jurídicas são as titulares exclusivas desse direito à reparação. O foco inicial, claro, costuma ser o trabalhador, a pessoa física. Eu gosto de visualizar essa proteção da pessoa física através de uma analogia. Imagina que cada profissional veste um escudo invisível no momento em que entra no seu local de trabalho. Uma boa imagem. Ou até mesmo quando liga o computador para o trabalho remoto, sabe? Esse escudo não é uma peça única de metal. Ele é feito de várias placas diferentes, de vários componentes. A lei entende que o dano moral ocorre se uma ação ou omissão quebra um desses pedaços específicos do escudo. E a lei é bastante meticulosa nessa construção. Sim, eu adoraria que a gente explorasse do que esse escudo é feito, porque, lendo o material, eu fiquei muito surpresa. Percebi que não são apenas aquelas categorias óbvias que todo mundo imagina. O artigo 223C lista esses bens juridicamente tutelados, ou seja, as placas desse escudo invisível que você mencionou. Temos os clássicos, claro. A honra, a imagem. A honra, a imagem, a intimidade e a integridade física. Mas o legislador foi bem além e incluiu elementos muito particulares da experiência humana. A lei protege explicitamente a liberdade de ação, a autoestima, a sexualidade, a saúde e até o lazer do indivíduo. Espera, a legislação trabalhista brasileira fala especificamente sobre proteger o lazer e a autoestima? Literalmente com essas palavras. Isso me chama muita atenção, porque normalmente a gente pensa no trabalho como um ambiente de obrigações e entregas. Se um evento no trabalho afeta o que a pessoa faz no fim de semana, ou como ela se enxerga no espelho, a lei tem um nome exato para essa infração. Exato. Isso significa que um pedaço muito íntimo desse escudo invisível foi trincado. O que é fascinante aqui é a minúcia com que a lei categoriza esses bens.
Historicamente, tentar provar um dano moral no trabalho esbarrava em conceitos muito etéreos, muito abstratos. Ficava na palavra de um contra o outro, muitas vezes. Ao listar categoricamente elementos como autoestima e lazer, a lei de 2017 reconheceu a complexidade do ser humano moderno. O trabalho não acontece num vácuo, isolado. Nossa, não mesmo. Uma ofensa grave ou um assédio contínuo não ficam restritos ao horário de expediente. Eles invadem a vida pessoal, afetam o descanso, destroem a percepção de valor próprio. A lei tentou materializar o impacto psicológico. Mas o texto dá uma guinada muito interessante logo no artigo seguinte. A gente estava falando do escudo do trabalhador, mas o artigo 223D revela que as empresas não ficam de fora dessa proteção. Esse foi um ponto de virada enorme. Pessoas jurídicas também vestem um escudo invisível e podem ser vítimas exclusivas de danos extrapatrimoniais. Claro que uma empresa de tecnologia ou uma padaria não tem autoestima ou sexualidade. As placas do escudo mudam completamente. A mudança de perspectiva é total. Para a pessoa jurídica, os bens protegidos que são listados no texto são a imagem, a marca, o nome, o segredo empresarial e o sigilo da correspondência. Muito mais corporativo. A inclusão das empresas nesse patamar reforça que o dano extrapatrimonial, aos olhos da lei, não é apenas sobre sentimentos feridos. Trata-se de integridade institucional, reputação e confiança no mercado. Faz sentido. Se um funcionário vaza informações confidenciais para um concorrente, por exemplo. Ou vai a público difamar injustamente a marca para a qual trabalha. Nesses casos, o texto legal entende que a empresa sofreu um dano moral direto. E o artigo 223E amarra isso dizendo que todo mundo que colaborou para a ofensa responde por ela, na proporção da sua participação. Ninguém escapa. A responsabilidade é dividida. Mas vamos avançar na nossa investigação? Digamos que o escudo invisível foi quebrado. O funcionário teve sua intimidade exposta ou a empresa teve seu segredo empresarial vazado. A questão chega à mesa de um juiz. O momento da verdade. Como ele decide o que fazer? É aqui que mergulhamos na anatomia do julgamento. Pelo que eu entendi, lendo os artigos, não é apenas um palpite ou um sentimento de quem está julgando, não é? Longe disso. O artigo 223G funciona como um manual de instruções rigoroso para o magistrado. Ele estabelece uma lista de 12 critérios obrigatórios que o juízo deve considerar ao avaliar o pedido de indenização. 12 critérios. O legislador tirou a subjetividade solta e colocou uma lupa sobre o evento. O primeiro passo do juiz é olhar a natureza do bem jurídico tutelado. Qual pedaço exato do escudo quebrou? Foi a imagem pública? Foi a integridade física? E depois? Depois, ele precisa medir a intensidade do sofrimento e a possibilidade de superação física ou psicológica da vítima. Tem um jargão jurídico no meio dessa lista que eu acho que precisamos traduzir para quem nos escuta. O juiz tem que avaliar o grau de dolo ou culpa de quem cometeu a ofensa. No dia a dia, a gente usa a palavra culpa de um jeito genérico, mas no direito, dolo e culpa são bichos completamente diferentes, não é? Uma distinção vital. Em termos muito simples, o dolo é a intenção clara e direta de causar o dano. O ofensor sabia o que estava fazendo e queria aquele resultado. Ele agiu de propósito. Já a culpa, no jargão jurídico, tem a ver com negligência, imprudência ou imperícia. Foi um acidente, uma falta de cuidado absurda, mas não havia o desejo maligno de destruir o escudo do outro. Entendi. O juiz precisa pesar isso. Exato. Pensa num cenário onde um erro crasso e não intencional de protocolo do RH expõe o salário de todo mundo da equipe. Isso é culpa. Agora, se um gerente vaza informação de propósito para humilhar alguém específico, isso é dolo. O peso na balança é completamente diferente. E essa balança tem vários outros pesos. O texto exige que se observe a situação social e econômica das partes envolvidas. Outro ponto que achei muito revelador é o grau de publicidade da ofensa. Esse critério muda tudo. Sim, porque uma coisa é uma bronca humilhante que acontece a portas fechadas, numa sala de reunião, só com 2 pessoas. Outra coisa, completamente diferente, é a mesma ofensa ser gritada no meio do refeitório lotado ou enviada no e-mail com cópia para a empresa inteira.
o estrago social é infinitamente maior. Se conectarmos isso ao panorama geral, percebemos que a lei obrigou o sistema judiciário a analisar a linha do tempo completa do evento. O foco não está apenas no segundo em que a ofensa ocorreu. O juiz tem que olhar a figura toda. O juiz deve olhar para o antes, o durante e, de forma muito incisiva, para o depois. Isso fica evidente nos critérios de redução de danos. O juiz precisa verificar se houve, por parte do ofensor, algum esforço efetivo para minimizar a ofensa. O texto legal cita também a retratação espontânea. Isso significa que o que a pessoa faz depois de errar importa muito para a conta final. Se o ofensor percebe o absurdo do que fez e tenta consertar, ou vem a público pedir desculpas de forma genuína antes de ser processado, a lei reconhece isso. A justiça, de certa forma, premia a tentativa de reparação imediata. Tem um critério, o inciso 10, que menciona o perdão, tácito ou expresso. O juiz precisa mapear até se a vítima perdoou a situação de alguma forma, seja falando isso abertamente ou apenas agindo como se estivesse tudo bem. É o desafio de traduzir o comportamento humano, com todas as suas contradições, para parâmetros legais objetivos. E essa tradução nos leva ao desafio final do magistrado. Que é a parte financeira. Sim, o juiz olhou os 12 critérios, avaliou dolo, publicidade, esforço para minimizar o dano, bateu o martelo e decidiu que o escudo invisível foi quebrado, que há dano extrapatrimonial e ele precisa ser pago. Como se transforma dor e humilhação numa cifra em reais? Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Entramos no coração da matemática da dor que mencionei lá no começo. O parágrafo 1º do artigo 223-G estipula 4 níveis de gravidade para a ofensa. 4 degraus. E para cada nível, cria um teto máximo de indenização. Mas o valor não é um número fixo tirado do ar. A base de cálculo dessa equação inteira é o último salário contratual do ofendido. A lei escalona isso em multiplicadores e proíbe que eles sejam acumulados. O mecanismo é engenhoso e merece ser detalhado para quem nos escuta. O legislador dividiu as ofensas nessas 4 caixas de gravidade. A primeira caixa é a ofensa de natureza leve. Qual é o limite dela? Para ela, a indenização máxima será de até 3 vezes o valor do último salário da pessoa ofendida. A segunda caixa é a ofensa de natureza média, que eleva esse limite para até 5 vezes o salário. Aí os saltos começam a ficar maiores. A terceira caixa, para ofensas de natureza grave, joga o teto para até 20 vezes o último salário. É um pulo considerável de 5 para 20. E a quarta e última caixa, que lida com o extremo, é a ofensa de natureza gravíssima. Nesse cenário, o juiz pode fixar a indenização em até 50 vezes o último salário contratual de quem sofreu o dano. 50 vezes? E a lei ainda tem um gatilho extra no parágrafo 3º, para quem não aprende a lição. O texto prevê a chamada reincidência entre partes idênticas. O conceito de reincidência, nesse contexto específico, significa que o mesmo ofensor cometeu novamente a mesma infração contra a exata mesma vítima. O juízo, percebendo que a primeira punição não mudou o comportamento, recebe da lei a autorização para elevar ao dobro o valor da indenização. Nossa! Se imaginarmos o pior cenário possível, uma ofensa gravíssima, reincidente, o teto da condenação poderia saltar de 50 para até 100 vezes o salário do ofendido. Uma multiplicação que pode gerar cifras gigantescas, mas que nos obriga a olhar para a própria raiz dessa equação, a base de cálculo. O limite do pagamento está amarrado ao contra-cheque da vítima. Isso levanta uma questão importante, que talvez seja o aspecto mais debatido dessa arquitetura legal. Ao criar esse mecanismo em 2017, a lei optou por um valor relativo em vez de um valor absoluto para reparar a dignidade. Como assim, valor relativo? O que a matemática do texto impõe é o seguinte: se tivermos 2 pessoas na mesma empresa, sofrendo a mesmíssima ofensa de natureza leve, nas exatas mesmas circunstâncias, o valor monetário da reparação será diferente. Ah, claro, porque os salários são diferentes. O teto para o trabalhador que ganha um salário mínimo, que seria de 3 salários mínimos, é um número imensamente menor
do que o teto aplicado a um executivo que ganha dezenas de milhares de reais por mês, também multiplicado por 3. O impacto prático disso na avaliação de riscos das empresas é gigantesco. A engrenagem da lei estabelece que o risco financeiro de um dano moral é proporcional ao nível salarial de quem pode sofrer esse dano. Quem acompanha a nossa investigação de hoje precisa visualizar essa dinâmica para entender o mundo corporativo pós-2017. O sofrimento, para fim de indenização trabalhista, é monetizado com base no contrato de trabalho. O legislador utilizou a lógica de que a capacidade econômica do contrato reflete a dimensão da reparação. E essa lógica matemática se estende por todo o título 2A, inclusive quando a situação envolve danos de naturezas diferentes ocorrendo ao mesmo tempo. O que nos leva para outra camada dessa nossa investigação. Há momentos em que o evento não machuca apenas a moral, o tal escudo invisível, mas também dá um golpe direto no bolso do trabalhador ou da empresa. O artigo 223F lida com essa acumulação. Uma parte muito técnica, mas essencial. Ele deixa transparente que buscar a reparação pelo dano extrapatrimonial não apaga e não interfere no direito de pedir indenização por danos materiais se eles vieram da mesma origem. São contas separadas correndo no mesmo processo. O texto menciona especificamente a preservação do direito à indenização por danos materiais, citando lucros cessantes e danos emergentes. Novamente, vale traduzir esses termos técnicos para que a visualização seja clara. Por favor. Danos emergentes representam aquilo que a pessoa efetivamente perdeu de imediato, o dinheiro que saiu do bolso dela para consertar o prejuízo causado. Já os lucros cessantes representam aquilo que a pessoa razoavelmente deixou de ganhar porque a ofensa ocorreu. E a lei instrui o juiz a organizar muito bem essa conta. O parágrafo 1º diz que o juiz precisa discriminar os valores de cada tipo de dano na sua decisão. Ele não pode dar um número único e fechar o caso. De jeito nenhum. Ele precisa ser específico. Ele precisa apontar na sentença algo como: este valor é para cobrir a terapia ou o prejuízo financeiro direto, ou seja, o dano patrimonial, e este outro valor isolado responde pelo dano extrapatrimonial, pelo sofrimento. Uma coisa não anula a outra. E mais do que organizar, o parágrafo 2º desse artigo garante que a soma das perdas materiais não serve como desculpa para diminuir o valor da indenização moral. Ah, o ofensor não pode pedir um desconto. Mesmo, o ofensor não pode argumentar que já pagou muito caro pelos danos materiais e por isso deveria receber um alívio na reparação da ofensa moral. A lei blinda a separação. Prejuízo financeiro se resolve de um lado, violação da dignidade se resolve de outro. Mas lembra quando falamos mais cedo que a empresa também tem o seu próprio escudo invisível? A pessoa jurídica, sim. Que ela pode ser vítima de danos à sua marca, imagem ou segredo empresarial. Se a base de cálculo para dor moral usa o salário da vítima, como a lei resolve a equação quando a vítima é uma pessoa jurídica que não tem um contra-cheque? A matemática quebra. O texto traz uma solução engenhosa no parágrafo 2º do artigo 223G, promovendo uma verdadeira inversão corporativa. Quando a ofendida é a pessoa jurídica, a indenização continua seguindo os exatos mesmos parâmetros e os 4 níveis multiplicadores que exploramos, de 3 a 50 vezes. Mas multiplicando o quê? No entanto, a base de cálculo sofre um espelhamento. O juiz não vai usar o faturamento da empresa. Ele vai usar o salário contratual do ofensor, ou seja, do funcionário que causou o dano à empresa. Então, se um funcionário vaza um protótipo de produto para concorrência e o juiz decide que isso é uma ofensa gravíssima à empresa, o funcionário pode ser condenado a pagar até 50 vezes o seu próprio último salário para a empresa. Exatamente. A lógica da proporcionalidade inverte e se adapta a quem gerou o dano. Uau! A legislação arquitetou uma simetria estrita. O risco financeiro de ofender está sempre atrelado à realidade daquele contrato de trabalho específico. O trabalhador que ofende a corporação responde com múltiplos da sua própria capacidade de ganho declarada no contrato. O empregador que ofende o trabalhador responde com os múltiplos do valor que ele mesmo definiu pagar àquele funcionário. Então, o que tudo isso significa? Nós começamos nossa jornada falando sobre o desafio monumental de colocar um número na dor humana. O que observamos mergulhando apenas no texto de 2017 é um esforço cirúrgico para parametrizar o imponderável.
Um sistema de réguas bem rígidas. A lei pegou conceitos historicamente subjetivos, como dignidade, honra, imagem corporativa, e construiu um sistema de categorias precisas. Temos os bens tutelados como escudos, critérios obrigatórios para evitar palpites cegos de juízes, diferenciação clara entre intenção e acidente e limites matemáticos de indenização atrelados à realidade salarial. A lei tentou trazer previsibilidade contábil para as reações emocionais e aos atritos do ambiente de trabalho. A mecanização do comportamento humano traz previsibilidade para os contratos. Mas, lendo o texto frio da lei, é impossível não notar os espaços onde a complexidade da vida real transborda. Sim, a vida real nunca é tão arrumadinha quanto no papel. Para encerrar nossa análise de hoje, deixo uma provocação sobre um dos critérios que o juiz precisa avaliar. Discutimos que o inciso 10 do artigo 223G obriga a análise do perdão, tácito ou expresso. Sim, a gente comentou sobre isso. Pensemos na dinâmica de poder de um ambiente corporativo. Se um trabalhador sofre uma ofensa moral pesada de um superior, mas no dia seguinte volta e continua trabalhando em silêncio por puro medo de perder o emprego e o sustento da família. Um medo muito real, diga-se de passagem. Muito real. A provocação é um juiz lendo estritamente a frieza desse texto. Poderia interpretar esse instinto de sobrevivência calado como um perdão tácito e aliviar a culpa do ofensor. Uma reflexão fortíssima, que mostra que por mais que a matemática da lei seja rigorosa, o elemento humano que a aplica sempre será o ponto de inflexão. Fica o convite para o nosso público ponderar sobre como as dinâmicas de poder moldam o que é dito e o que é silenciado nos seus próprios ambientes de trabalho. O mapeamento da dor foi feito nas leis, mas o território da convivência humana sempre será imprevisível. Muito obrigada pela companhia em mais este mergulho nas fontes. Até a nossa próxima investigação. O prazer foi analisar essas engrenagens junto com vocês. Sigam observando os detalhes e questionando o cenário ao redor. Até a próxima.